Quando chegamos em São Pedro do Atacama, além de cansados, com fome, graças a Deus a culinária lá é bem próxima à nossa brasileira. Inclusive é uma cidade que tem muitos brasileiros, mas sofremos um acidente que poderia ser mais grave. Deus nos guardou, Deus fez um milagre, porque na volta a gente viu que o tanque de combustível tinha sido afetado e o cano de descarga soltou algumas peças da suspensão que ficaram roçando no tanque de combustível e ele estava se deteriorando, né? Então a gente só soube disso quando a gente estava voltando, né, para o Brasil, que a gente foi fazer a manutenção, fui fazer uma vistoria, não estava fazendo nenhum tipo de barulho que nos pudesse informar. Então acreditamos que Deus dê esse livramento também, porque o tanque ia se esvaziar, ou a gente ia ficar sem gasolina no deserto, ou poderia até vir a explodir e matar todo mundo. Mas seguindo viagens, passamos de São Pedro do Atacama e chegamos até Mejillones, né? Chegamos na cidade, conhecemos a família do pastor Dierco Pausa, família maravilhosa, Rosita, os meninos, a Voelita, família abençoada, e começamos os trabalhos. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que o missionário Dierco nos perguntou é qual o planejamento. E nós tínhamos recebido alguns planejamentos para fazer, mas não sentíamos no nosso coração. Eu falei para o missionário, eu estou aqui para servir, o que Deus colocar nas nossas mãos nós vamos fazer. E foi algo de Deus, tudo que aconteceu. Fizemos muitos cultos nos lares, tivemos vários testemunhos, tivemos testemunho de milagres, irmãos foram curados, tivemos batismo, evangelismos com crianças, fizemos parceria com a prefeitura da cidade, fizemos muitos e muitos evangelismos. A gente vai mostrar nesse vídeo os trabalhos que a gente fez, e a gente ficou muito feliz com o mover de Deus, o que Deus fez na simplicidade do Dierco, né? Na nossa entrega de querer ir. A gente viu que há a necessidade dos missionários transculturais, há a necessidade da pregação da palavra de Deus. Como a Sueli disse, nós andamos por dias, e o nosso trajeto de casa até Mejillones no Chile foi um trajeto de 6 dias. E muitos dias a gente não viu nenhuma igreja. Então a gente viu que o nosso país já está abastecido de igrejas, de palavras. As nações, nossos irmãos, nossos irmãos da América do Sul carecem de ouvir a palavra de Deus. Então a gente viu que é importante esse trabalho, é importante o missionário ir, a igreja investir, enviar, porque tem muitos frutos, né? A seara já está pronta. A gente não tem que preparar nada, já está pronto, é só a gente ir lá e colher. E a gente fica muito feliz de compartilhar essa história com vocês. Quando a gente chegou lá, eu falo que foi uma grande escola missionária pra gente. Há anos, eu e o Rony fazíamos já missão local. A gente foi treinado, forjado pelo Senhor em Jerusalém, na nossa terra, fazendo missões. O Rony fez anos de missões com moradores de rua, fazíamos missão com as crianças, né, do nosso bairro, crianças de Magé, de outros lugares. Nós começamos a missão. Eu sempre falo no Envia-me que eu creio que a missão internacional, ela não é uma promoção de Deus, mas eu nunca vi Deus enviar ninguém às nações se essa pessoa não se importa nem com o seu bairro, se ela não se importa nem com o seu vizinho, como ela quer ir para uma outra nação. Eu creio que Deus nos treina, Ele nos forja, e tudo começa aonde nós estamos. Chegando lá, nós aprendemos muito com o pastor Dierco. Até esse momento ele ainda não era pastor, né? Mas quando chegamos lá, nós vimos que já tinha nascido uma igreja, né? Tem um pastor muito conhecido aqui no Brasil que ele falou uma frase que me impactou muito. Ele falou: a igreja não se faz uma igreja, a igreja ela nasce. E é exatamente isso que tinha acontecido no Chile. Tinha uma igreja que havia nascido no culto nos lares, já estava acontecendo, Deus já estava fazendo algo grandioso. Nós fomos lá só para legitimizar aquilo que Deus já estava fazendo. E nós reportamos isso para o pastor, e o pastor falou assim: então vocês acreditam que é um momento de consagrar o Dierco a pastor?
com toda certeza nós podemos dizer, sim, o Jerco ele já é um pastor. E ali foi quando o Rony foi usado por Deus, e ele que consagrou o Jerco, né? Nós colocamos as nossas mãos e entregamos esse ministério, que é a Casa de Oração, o ministério que o Rony está até com a camisa nesse vídeo, Ministério Casa de Oração. E eu creio que Casa de Oração não começou com um templo grandioso, mas ele começou com um quartinho de oração que o Jerco tem. Nós vamos poder mostrar aí também nas fotos para vocês. O Jerco tem um quartinho de oração, que é um escritório para ele, né? Também funciona como trabalho dele, onde ele guarda o caminhão. E lá ele colocou bandeiras de todos os países da América do Sul. E todas as manhãs, antes de começar o trabalho dele, ele ora ali naquela salinha, ora por cada país. E vou te falar, foi um dos momentos mais maravilhosos dessa viagem. Foi entrar, não na casa de oração igreja, mas onde tudo começou, na casa de oração, quarto de oração. Ali naquele quarto nós oramos por todos os países da América do Sul. E nós entendemos mais uma vez que Deus une propósitos. Deus une propósitos. Ele nos uniu ali com aquele homem que também tem uma chama missionária no seu coração. Ali a gente realizou todas as obras, fomos em Las Tomas, que é como uma comunidade de imigrantes, e ali nós tivemos a oportunidade de pregar não apenas para chilenos, mas ali a gente viu se cumprir a promessa do Senhor, porque nós tivemos a oportunidade de pregar para venezuelanos, para bolivianos, para peruanos, porque há uma grande concentração de imigrantes em Mejillones, e ali na comunidade chamada Las Tomas, nós podemos fazer esse trabalho ali com nações, o encontro de nações. O nosso retorno foi uma bênção, mas um pedaço de nós ficou lá em Mejillones, lá no Chile, porque o nosso coração amou e ama os irmãos de lá, amou tudo. Lá é totalmente diferente do Brasil. O Brasil é lotado de verde, lá é lotado de deserto. Mas nós amamos as pessoas, os corações, tantos irmãos abençoados, tantas pessoas. É um lugar que nos recebeu muito bem. Eles são apaixonados pelos brasileiros. Nossa volta, a gente fez um trajeto de Mejillones até São Pedro de Rui, né? Já cruzamos a aduana chilena, cruzamos para a Argentina. Foi um trajeto tranquilo, apesar de ser bem cedo, né? Pegamos todo aquele deserto, mas já estávamos acostumados já com todos os perigos do deserto, sabíamos o que iríamos encontrar. E de São Pedro a gente foi para Presidente São Roque. A gente mudou o nosso trajeto porque na ida a gente foi pelo Paraguai, nós tivemos muita dificuldade com a alimentação, mas na volta nós fomos por Corrientes, na Argentina. Então foi um trajeto bem mais tranquilo, tinha muitas parrilhadas, né, que é o famoso churrasco brasileiro, e foi um trajeto mais tranquilo. Paramos também em Porto Rico, fomos acolhidos pela irmã Ana Maria, que nos abençoou, irmã enviada por Deus, com apoio também da missionária Nilda, que nós não podíamos esquecer, com suas orações, com seus apoios. Fomos de Porto Rico, Argentina, até Foz do Iguaçu, ficamos um dia a mais para descansarmos. E a última viagem, né, na verdade a penúltima, foi de Foz para São José do Rio Preto. Foi aproximadamente aí 24 horas de viagem, de volante. Foi das viagens que a gente fez nesse trajeto, foi a pior, a mais cansativa, mas graças a Deus conseguimos chegar, conseguimos cruzar a grande São Paulo e podemos chegar ali naquela cidade abençoada. E no outro dia, a gente, em 3 horas, em 3 horas de viagem, a gente já conseguiu chegar em Cosmo. Foi uma benção, Deus guardou, e a gente viu que uma viagem que era impossível, né? Eu não vou nem começar a falar o que a nossa família falou, mas tanto por parte de pai e mãe, eles falaram bastante, né? Ficaram preocupados, mas foi Deus que nos chamou, Ele que nos conduziu, Ele guardou o nosso carro, a nossa vida, nossos filhos. E mesmo se não tivesse guardado,
que nos importa é fazer a vontade de Deus. Nós não temos por preciosa a nossa vida, temos por preciosa fazer a vontade de Deus.